Galera, chega de falso moralismo, mano. O Mike 2024 não existe esse falso moralismo. Eu falo o que eu sinto, tá ligado? Que se foda. Oi, tudo bem? Eu sou o Gabe e eu quero conversar com você sobre o caso do Tasercraft. Não só sobre o caso do Tasercraft, mas também um pouquinho sobre nostalgia. Quando o Tasercraft chegou, eu já era mais velho, então eu não tive aquele apego, aquela conexão emocional muito forte com o canal ou com o que eles faziam, assim, não me pegou tanto. Mas eu imagino que pra você que seja um pouco mais novo, que esteja vendo isso, ou que goste muito de Minecraft, seja um canal que afetou parte da produção de conteúdo e que te marcou muito. E de verdade, essas perdas que a gente tem de figuras muito importantes durante a infância é uma merda, e eu sinto muito por você estar passando por isso. Quanto à treta em si, eu não tenho grandes observações. As minhas observações eu vou deixar pro final. Eu quero dar um momento de foco pra nostalgia. Eu quero conversar primeiro sobre nostalgia. A palavra nostalgia vem do grego. São duas palavras diferentes. Sendo a primeira nostos, que se a gente traduzir livremente seria algo como volta ao lar, voltar pra casa, voltar pra sua cidade, qualquer coisa nesse sentido. E a ideia de algos, e o termo algos, que significa a dor, a falta. Então, se a gente junta as duas, a falta do lar, a falta da casa, a saudade de casa. Mas hoje, quando a gente pensa em nostalgia, o que vem pra gente majoritariamente não é bem essa coisa da casa, né? Não é o lugar onde a gente cresceu. É claro que a gente pode ter, sei lá, nostalgia pela casa da avó, ou a casa que cresceu e se mudou. Mas quando a gente fala de nostalgia nesse contexto que a gente tá, a gente pensa em música, a gente pensa em filme, a gente pensa em jogo, a gente pensa em livros, né? Pra mim tem algumas obras que me marcaram muito. Na questão de filme tem Todos os Cães Merecem o Céu, que é uma coisa que mora de graça na minha cabeça. Tem Roger Rabbit, que mora de graça na minha cabeça também. Na questão de livro tem A Vaca que Voa, que foi um livro que me marcou muito. Tem um livro do Stephen King que eu nem devia ter lido com, sei lá, 10, 12 anos, mas que eu li. É o Rose Madder, que é meu livro favorito até hoje. Mas a coisa que mais me marcou, e é uma coisa que eu tenho uma lente nostálgica muito forte, é o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Correr pelos campos de forma livre, ter um monte de equipamento, um monte de lugar para explorar, um monte de tipos de pessoas diferentes para conversar, e a maioria dos NPCs falam coisas diferentes pra você. Eu amo esse jogo profundamente, assim, ele é um jogo que eu sei que tem falhas, mas que me pega muito no emocional. Tanto que até hoje, se você botar a cena final do Zelda Ocarina of Time, da nave saindo voando pra cima do templo, e do Link chegando perto da Zelda e ela olhando pra ele, e ele olhando pra ela de volta, aquilo me enche o olho de lágrima até hoje. Mas não só por isso, foi um jogo que me acompanhou por todos os momentos da minha vida, por uma infância conturbada, por uma adolescência complicada e por uma vida adulta que é pra tentar, né, desenrolar todos esses nós que tinham sido dados. Inclusive eu tenho a fita, eu vou pegar ela lá. Aí tá a fita, perdão por não ter pego na gravação, mas é isso. Veja, a nostalgia ela é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela traz um senso de pertencimento, ela traz um senso de identidade pra gente. Então, pessoas que nasceram mais ou menos ao mesmo tempo e que são do mesmo país, da mesma região, vão consumir coisas ali parecidas e vão ter memórias que são compartilhadas, mesmo que essas memórias sejam falsas, que é outro ponto que a gente vai entrar daqui a pouco. Todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, 29, 30 anos, lembra de, sei lá, brincar de Power Ranger e Dragon Ball na escola, né? É algo que une a gente, por ter algo em comum. Une a gente num aspecto social, por assim dizer. Mas o problema dela é que ela também é uma lente rosa, que mente e que engana e que faz com que produtos do nosso tempo sejam melhores do que eles realmente são. E que a gente enxergue eles como melhores simplesmente pela nossa emoção que tá atrelada junto a eles. Não é incomum a gente olhar para séries, filmes, jogos, produções de hoje em dia e achar que falta alguma coisa nelas, e achar que falta
falta profundidade ou que o assunto é ruim. E aí a gente tem que pensar se o assunto é ruim ou ele não é pra gente. Mas isso não é o foco desse vídeo. Essas obras que a gente lembra com carinho, elas são as melhores obras do tempo, né? As obras que as TVs compravam, pelo menos da minha época, pra vender, pra passar, né? Era Dragon Ball, era Super Choque, toda essa coisa. Mas pensa com calma comigo. Quantos desenhos ruins que você viu na sua infância que você não lembra? Quantos jogos de Flash horrendos você não jogou na sua infância ou na sua adolescência? Quantos youtubers que eram incríveis quando você era criança e você vai assistir eles hoje em dia, eles não são tão bons? O nosso senso crítico se forma e o nosso senso crítico se aumenta, né? Ele cresce, a gente fica mais sábio ao que a gente está assistindo, a gente fica mais atento ao que a gente está consumindo. As empresas sabem, né, que a nostalgia move o nosso coração. Não é à toa que a gente tem Star Wars até agora. Não é à toa que Ben 10 está tendo 20 reboot. Não é à toa que a gente está vendo cada vez mais e mais reboot das coisas. Porque nostalgia dá dinheiro, de modo geral. Vender bonequinho nostálgico dá dinheiro, vender coisa... vender um filme nostálgico dá dinheiro e tá tudo bem, tá ligado? Não é um problema. Mas assim, pensa, sei lá, no Stranger Things da vida, que é um anos 80 todo glamourizado, em que pouco se fala dos problemas de homofobia, por exemplo, que se tinha na época, os problemas sociais, raciais que tinham na época. A gente dá uma glamourizada, né, vendo essas séries. E aí o meu ponto com tudo isso é, tudo que a gente lembra não é factual. O que a gente lembra não é o que realmente aconteceu. A gente esquece muita coisa, a gente altera muita coisa pelo contexto que a gente estava. A gente altera a forma que a gente lembra coisas, sei lá, eu tava num surto, ou eu tava muito cansado, ou eu passei por um período muito difícil. A nossa mente não vai lembrar de tudo que aconteceu com perfeição. Até porque a gente não tem só um tipo de memória, né? Segundo... É um texto, é um bloco de texto da... Editora PUC-Rio, é um negócio pro CAPS, ele separa a nossa memória de duas formas, sendo a memória individual, que são as impressões particulares sobre os fatos, compostas de detalhes e sequência que organizamos ao recordarmos, ou seja, o que a gente lembra do que a gente viu, né? Essa é a ideia. E a memória coletiva, que são as impressões e registros de memória significativos para um conjunto de pessoas, porque fazem parte das histórias de vida desse grupo e compõem a sua identidade. Basicamente, pessoas que vivem no mesmo lugar, famílias, grupo de amigos, vão dividir memórias. Essa é a ideia. Tem um trecho que eu gosto muito, que é do Michel Pollack, em que ele fala o seguinte: quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória individual ou coletiva? Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. E em segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de vividos por tabela. Ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade a qual a pessoa se sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que no imaginário tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou não. Michel Pollack. Voltando para a parte do Tasercraft que eu falei que ia falar um pouco, eu entendo que o Tasercraft possa ter sido super importante na sua infância, sei lá, quando você era mais jovem, qualquer coisa assim. Mas existem aí fofocas no meio de que o Authentic era alguém difícil de se lidar. E aparentemente as coisas começaram a desandar pra Authentic logo depois que ele declarou voto pro Bolsonaro. Só que sei lá, pensem um pouco, os amigos que ele tinha que gravava junto com ele não viram aquilo e começaram a odiar o cara. Talvez eles já não gostassem dele e só precisavam de algum motivo pra poder escorar esse sentimento de ódio sobre uma pessoa. E pelo que eu sei, o Authentic parece que nunca foi um cara muito amado nos bastidores, mas tudo que eu sei são só boatos. E de verdade, não é impossível pensar nisso. Se a gente vê as falas homofóbicas que ele teve... Veja que eu não tô dizendo que o Authentic é um homofóbico que tem que queimar na fogueira. Não, eu disse que ele teve falas homofóbicas. São coisas distintas. Não é impossível... E transfóbicas também, né? O Authentic tem uma fala em que ele fala que ele não é contra pessoas, mas sim ideias. Mas no texto dele, lá do Instagram, ele diz que é contra a coisa de ter mais do que homem e mulher, né? Que Deus fez o homem e a mulher, isso é o correto. Não me faz sentido alguém falar que
defende e ama as pessoas quando ela não aceita outros tipos de família ou ela não entende que outros tipos de família estão ali. Família onde deveria haver amor, companheirismo, união, esse tipo de coisa. Família não é casar e acabou, sabe? Você pode encontrar família nos seus amigos, você pode encontrar família com pessoas que você ama, você pode encontrar família em vários lugares. Então, esse discurso dele de família, de o caminho que Deus fez, não me faz sentido. Não me faz sentido ele falar que ama as pessoas quando ele é contra o que pode fazer essas pessoas felizes e o que dá liberdade a essas pessoas de serem quem elas são. Não existe você respeitar uma pessoa sem levar em conta a história, sem levar em conta a sociedade, sem levar em conta tudo que está em volta. E esse discurso dele, sim, ajuda a pessoas homofóbicas a serem mais homofóbicas e terem mais munição para irem contra essas coisas. Não é uma questão de só opinião, não é uma questão só de tudo bem, porque no fim do dia ele falou algo que dá munição para muita gente tentar tirar os direitos dos meus amigos, de qualquer pessoa LGBT que esteja por aí. Então eu não acho tão tranquilo quanto algumas pessoas acham. Não tô dizendo que ele é homofóbico ou que ele foi desrespeitoso, mas que o discurso dele pode levar a esses pontos. Não é tão impossível pra mim pensar que alguém como o Mike, que é bissexual, por exemplo, se afastar dele por ter que ouvir esse tipo de coisa, né? Não é tão absurdo assim. Não é também como se os neopentecostais evangélicos, essa galera mais ferrinha da vida, fosse as pessoas mais respeitosas do mundo. O que não falta são relatos das pessoas, relatos anedóticos de terem sido puxadas, de forçarem ela dentro de uma igreja ou algo do tipo. Mas assim, eu não tô querendo generalizar toda a galera neopentecostal e tudo mais, assim. Mas existem, sim, vários relatos de ataques às pessoas, outras instituições, outras fés, outras religiões. E a gente sabe que o Authentic faz parte dessa linha evangélica, né? Até porque ele fez aquele post em 2022. E o post dele do Instagram, assim, pra mim ele é fatídico. Ele é o ponto que eu precisava. E aí, de novo, não me surpreende que ele, caso o Authentic, levasse isso pro dia a dia dele, tá ligado? E tentasse ajudar o amigo, achando que o amigo tava zoado. E a pessoa que tá do outro lado da moeda tá sendo atacada com isso, tá ligado? O maluco é bissexual, ele pode ter se sentido atacado, ele pode ter se sentido usado, ele pode ter se sentido errado só por estar perto do Authentic, que tem esse discurso, né? Imagina ter que lidar com isso com frequência, não é a coisa mais fácil do mundo, né? E não me surpreende quando o Authentic fala... O Authentic não, perdão. E não me surpreende quando o Mike fala dele de... Não foi um negócio, sabe? Foi só uma collab mesmo, é isso aí. Essa é a minha opinião sobre o bagulho. A minha pergunta pra você que tá falando coisas do tipo minha infância acabou ela realmente acabou ou você só amadureceu e tá tentando lidar com as dificuldades da vida buscando um conforto falso em algo que tava numa memória imaginária, numa memória confortável? É isso. Até o próximo vídeo.